Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Esdras, capítulo de número 6, versículo de número 7, que diz: Parai de impedir a obra desse templo de Deus. Deixai que o governador dos judeus e os seus líderes construam esse templo de Deus no seu lugar. Nós estamos no capítulo 6, e entre o versículo 1 e o versículo 12, nós vamos ver o relato onde o rei Dário ele vai permitir a construção do templo. Lemos no capítulo 5, onde ali foi enviado uma carta para Dário, para o rei Dário, dizendo que foi autorizada a reconstrução do templo, mesmo estando 16 anos ali parada. Nós vamos ver que a carta é enviada e o rei Dário ele vai receber essa carta e ele vai fazer uma busca, vai mandar fazer uma busca nos arquivos, onde se guardava os tesouros da Babilônia, e ali ele vai encontrar um rolo, e ali estava escrito um memorial, onde aquele memorial ele dizia que estava autorizado. Eles, quando saíram da Babilônia e voltaram para Jerusalém, eles estavam autorizados a reconstruir o templo do Senhor. Então, esses arquivos, peças, onde foi encontrado esse decreto original que o rei Ciro tinha autorizado, tinha emitido, autorizando a reconstrução do templo ali em Jerusalém. Dário ele vai confirmar toda aquela ordem, e não só ele vai autorizar, como ele vai também financiar aquela obra com recursos reais, e também vai decretar punições a quem tentar impedir que aquela obra fosse realmente realizada, que aquela reconstrução fosse um sucesso. Nós vamos observar no versículo 1 e no versículo de número 2, a palavra do Senhor diz, e o versículo 2 provavelmente diz: na cidade de Ecbatana, da província da Média, foi encontrado um rolo, e nele estava escrito um memorial, que dizia assim: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro, promulgou um decreto com respeito ao templo de Deus em Jerusalém, neste termos, que o templo seja reconstruído como lugar em que se oferecem sacrifícios e que sejam lançados fundamentos. A sua altura deverá ser de 60 côvados, 27 metros, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo tesouro real. Vamos observar que em tudo isso, Deus ele é sábio. Deus ele pode mover os corações, até mesmo daquele que não serve ao Senhor, como ele moveu o coração do rei Dário, um rei pagão, e ele vai investigar o decreto ali de Ciro. Esse decreto ele foi emitido lá em Esdras 1, nós falamos sobre isso também, e ele vai mostrar que esse decreto vai estar mostrando que ali tinha essa autorização, mas Deus é que estava no controle. Vai mostrar que Deus ele não perdeu o controle de nenhum assunto humano, de nada, nem da economia, nem das guerras, de nada. Deus ele continua tendo o controle, e ele pode tocar nas autoridades seculares ali para que eles venham cumprir o propósito de Deus, do eterno. Então entenda que Deus ele sabe e tem o controle de todas as coisas, mais que o homem possa achar que tem, mas é Deus que tem. A última palavra sempre será do Senhor. Nós vamos ver a confirmação ali da palavra, daquilo que Ciro ele tinha autorizado. O decreto de Ciro ele foi encontrado
né, em Equibatana, né, validando que o templo deveria ser reconstruído. Né? Ali nós temos as dimensões específicas, né, e financiado pela Casa Real, garantindo que o plano divino não seria frustrado. Então, além de ele ter escrito ali que estava autorizado, deveria reconstruir o templo, ele disse que não só reconstruir, mas também tem as suas dimensões específicas e ainda a Casa Real iria patrocinar, iria financiar tudo aquilo, garantindo o plano divino, né? Que o plano de Deus não seria frustrado. Então, muitas das vezes nós podemos estar em algumas situações achando que não, que tá tudo, os portas estão fechadas, que as coisas não vão acontecer, que essa causa já está perdida, mas tenha certeza que se Deus ele for da vontade dele, ele pode entrar com providência. E não tem plano frustrado quando o Senhor lhe dá a sua palavra, quando ele fala, quando ele falou através, né, de Ciro, né, ali há 16 anos atrás, o Senhor ele falou e ele cumpriu aquilo que estava na palavra, aquilo que estava até escrito. Né? Vamos ver que houve ali um apoio, né, da realeza. E houve também um fim da oposição, porque quando se tem uma reconstrução a fazer, seja em qualquer área da nossa vida, seja na área ministerial, seja na área familiar, profissional, né, tenha certeza que vai ter oposições. O inimigo ele vai tentar se levantar para se opor, para tentar atrapalhar, mas Deus ele tem todo o controle, ele pode findar qualquer tipo de oposição, ele pode entrar com providência e fazer com que aqueles que estavam te perseguindo, aqueles que estavam indo contra você, passe realmente até mesmo a te defender e a proibir que outros venham, né, tentar te parar. É assim foi nessa reconstrução. A palavra do Senhor, ela diz no versículo 6 e 7, diz: agora, pois, Tatenai, governador do território a oeste do Eufrate, Setar-Bozenai e oficiais e companheiro deles a oeste do Eufrate, retirai-vos de lá, parai de impedir a obra desse templo de Deus. Deixai que o governador dos judeus e os seus líderes construa esse templo de Deus no seu lugar. Né? Então, ele está ordenando ali que todos que estavam impedindo aquela obra de avançar, que ele foi ordenado, ele ordenou, Dário vai ordenar que eles parem de impedir a obra do templo de Deus. Creia que o Senhor ele conhece os nossos pensamentos, a intenção do nosso coração, sabe o quanto nós queremos fazer, conhece o quanto você quer se dedicar a essa obra, mas se tem algum impedimento, ele já caiu por terra em nome de Jesus. Porque a ordem do Senhor é parar de impedir o que realmente aquilo que o Senhor quer fazer. Ele diz: deixai que o governador judeu e seus líderes construam esse templo no seu lugar. Então é interessante, né? Olha como o Senhor ele trabalha. O decreto ali, né? Tudo que estava, né, enrolado, escondido, até guardado, dizendo, foi localizado. Agora ele vai ordenar tudo. E ali vai ordenar que eles ajudem ativamente na reconstrução, cobrindo custos com o Tesouro Real, invertendo a oposição em auxílio. Né? Olha como o Senhor faz. Ele reverte aquilo que era uma oposição, aquilo que era um impedimento, ele vai inverter aquela situação. E aqueles que estavam como oposição, eles passam a auxiliar na reconstrução do templo. Então, assim também é na nossa vida. Talvez muitos tenham se levantado como oposição para tentar impedir a obra do Senhor na sua vida. Mas creia que o Senhor, ele tem todo o controle. Ele pode entrar com auxílio nesse dia, seja qual área que for. Nós vamos ver que o decreto, né, ali há um decreto de proteção entre o versículo 8 e o versículo de número 12. A palavra do Senhor diz: além disso, promulgo este decreto em relação ao que se deve fazer por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. Todas as despesas devem ser pagas pelo Tesouro Real,
dos impostos recebidos do território a oeste do Eufrates, para que não se interrompa a construção. E também o que for necessário, novilhos, carneiro, cordeiro, para o holocausto oferecido a Deus do céu, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Tudo deve ser entregue a eles diariamente, sem falta. Assim poderão oferecer sacrifícios agradáveis a Deus do céu e orar pela vida do rei e de seus filhos. Ordeno também que, se alguém alterar esse decreto, seja arrancado uma viga da sua casa, e seja ele empalado nela, e seja a sua casa transformada em um monte de entulho, e o Deus que lá fez habitar o seu nome derrube todos os reis e povos que erguerem a mão para alterar este decreto, ou para destruir esse templo de Deus em Jerusalém. Eu, Dário, promulguei este decreto, que seja cumprido à risca. Glória a Deus. Olha como essa palavra, eles vão, o rei ímpio, um rei pagão, que vai entender que o Senhor dos Exércitos é o Todo-Poderoso, de que até mesmo o ímpio, ele reconhece a importância da igreja, a importância do servo do Senhor, a importância daquele que estão em oração, por eles. Nós vamos observar aqui que esse decreto, rigoroso que ele vai estabelecer, que ninguém podia alterar nada na construção, ninguém podia fazer nada, senão, se ele fizesse isso, a sua própria casa seria arrancada para ser pendurada, e a sua casa transformada em um monturo, em um lixo. Nós vamos observar que a obra ela foi concluída, e a separação ali, a celebração da Páscoa, tudo vai acontecer. Então, que possamos nesse dia entender que nós não podemos tentar impedir a obra do Senhor. Eu tenho essa palavra como uma palavra profética para esses dias, que aqueles que tentarem impedir a obra de Deus, tentar impedir você, impedir a tua casa, a tua família de servir ao Senhor, que venha tentar atrapalhar a uma ordem dos céus, para que aqueles que tentarem contra você, eles vão ser ali fulminados, vão perder as forças, vão ser transformados em um monturo, vão realmente passar vergonha. Então permaneça no centro da vontade de Deus. Continue crendo que o Todo-Poderoso, ele conhece a tua vida, a tua necessidade, a tua família, a tua causa nesse dia, mas creia nele. Continue, porque o rei Dário, ele falou que se era para ser cumprido, arrisca tudo. Nada poderia sair. Então aquilo que o Senhor falou tem que ser cumprido à risca. Aquilo que foi prometido, aquilo que o Senhor está requerendo, precisa ser a cada dia obedecido à risca, para que assim o Senhor ele venha operar. Eu tenho certeza que o inimigo nesse dia, ele já caiu por terra, e toda tentativa contra a tua vida, contra a área, seja espiritual, profissional, familiar, que o inimigo possa estar tentando, ele já caiu por terra. A ordem do Senhor é parar de impedir a obra de Deus. Que nós possamos nesse dia ficar com essa palavra, e que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração.